Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. E bom dia também para você que está nos acompanhando, que também faz parte da nossa família, né? Não está aqui conosco nessa manhã, mas sempre está presente. E nós sentimos a presença deles aqui, né? Porque essa atmosfera que o Senhor tem, ela nos une. Não é verdade, Regi? Sim, com certeza. E nessa manhã tão graciosa, cheia da presença do Senhor, nós vamos começar esse culto falando com Ele. Vamos nos ajoelhar? Se ajoelhe aí na sua casa, onde você estiver. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua santa e amável presença. Senhor, obrigada porque nos acordaste com vida, com saúde. Obrigada por cuidar tão bem de nós e de toda a nossa família. Senhor, aceite esse culto de adoração a Ti, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor está sempre à nossa disposição a nos ensinar e transformar o nosso caráter. Senhor, que nessa manhã nós possamos estar cheios do Teu Santo Espírito e que ao aprender a Tua palavra, ao cantar louvores, Pai, que possamos realmente abrir a nossa mente, ao nosso coração para nos arrependermos dos nossos pecados e começarmos, Pai, uma vida nova, renovada, para engrandecer, Pai, o Teu santo nome. Abençoe tudo que será realizado aqui nesse culto. Abençoe as pessoas, Senhor, que nos assistem. Senhor, o Senhor conhece elas, o Senhor sabe as aflições que elas estão passando, que neste momento o Senhor dê-lhes a sua paz e que a mente possa agora se acalmar e que todos nós possamos agora estar conectados com Teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossa falta de fé, pois nós oramos acreditando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E agora, neste momento, eu convido a igreja e você que está em casa também nos acompanhando, adorando a Deus junto conosco, a abrir a sua Bíblia em Mateus 7. O verso dessa semana está no Mateus 7, do verso 6 ao 15. Então vamos agora, nesse desafio que Deus está nos ajudando a decorar e assim ter a palavra em nosso coração. Amém? Então vamos então no 3, juntos recitar esse verso. 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-ás. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, acautelai-vos, porém,
dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém? Amém. E que bom é louvar o Senhor e guardar a mensagem dele no nosso coração. Amém. Mas nós precisamos também estudar a palavra. E agora que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te ilumine nessa manhã. Amém. Bom dia.
Bom dia a você que está em casa. Deus abençoe você. Nós estamos ao vivo mais uma vez e é um privilégio poder abrir a Bíblia com você. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Vamos lá. Que pela graça e poder do Senhor nós possamos ver alguns detalhes que o Senhor Deus nessa manhã, no nosso ano bíblico, nos deu em comparação com a queda de Acabe. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Crônicas 3 e 4. Abra sua Bíblia ali. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade para isso. E o Senhor nos encha o coração. Você está com a sua Bíblia na mão? Está com tudo prontinho para a gente estudar? O Senhor Deus vai nos trazer à lembrança algumas coisas, e eu peguei alguns textos da Palavra de Deus que estão relacionados ao estudo de hoje, para que a gente possa, ao estudarmos, ao nos envolvermos nessa manhã, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Fecha seu olho, por favor. Santo Deus e amado Pai, aqui está a nossa palavra, a palavra de Deus, a Tua palavra, Senhor, que o Senhor deu à humanidade para sermos, para segui-la e para ser guia para nós. Te pedimos que nos ajude agora com Teu Santo Espírito, para que ao ler possamos ser envolvidos por estas verdades e aprendamos dessas situações que aconteceram com o povo de Israel. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando terminou o ano bíblico aqui em casa, nós pegamos e chamamos os alunos para falar algumas coisas. O que nós falamos? Noah. O que nós falamos? Nós falamos o seguinte: pedimos muito a Deus que Deus nos ajudasse sobre um assunto em especial. Por que nos esquecemos das coisas que deveríamos lembrar? Por que acontece que com os dias, se nós não voltarmos aquilo na mente, se torna costume e a gente acaba não fazendo aquilo que a gente tinha entendido que era certo um dia? Por exemplo, a gente lê e estuda sobre a saúde. E aí a gente, ao ler aquelas coisas, fala: olha que impressionante, vou mudar de vida. E aí a gente passa um tempo naquela mudança de vida, naquele sabor de ter estudado e entendido estas coisas. Mas se por acaso a gente deixa de fazer 1, 2, 3, 10 dias, 20 dias, 3 meses, 1 ano, a gente tem que voltar a ler de novo. Lembra que Deus repetia as leis para nós? Para que aquilo volte no coração. O Senhor Deus dizia para o povo de Israel: repita as leis, repitam as leis, repitam as leis. Isso faz toda a diferença, é extremamente importante. Quando a gente tem essa chance de fazer a coisa dentro dessa visão, muda a nossa vida. Por que o povo de Israel caía tanto? O que acontecia com eles? Várias vezes o Senhor Deus diz: repita a lei. Repita para eles o que está certo e o que está errado. Diga para eles que essas coisas não podem ser feitas. Nós nos acostumamos mais fácil com o erro. E se ninguém fala nada, o que acontece? A gente continua no erro. Por exemplo, você sabe que tem que chegar no horário aqui. Se você não chegar e ninguém fala nada, você no outro dia vai dizer: não tem problema mesmo eu chegar atrasado, mesmo sabendo que está errado. Por que mesmo sabendo que está errado a gente faz isso? Porque é a nossa natureza. E hoje você vai ver exatamente isso em algumas questões muito claras que ficou no nosso assunto de hoje, do capítulo 16. Capítulo 16 do Profetas e Reis nos traz uma clareza sobre situações erradas que a pessoa sabe que está errado e faz porque ninguém a repreendeu, ou ninguém repreendeu. Ok. Olha, 1 Crônicas 3 e 4 vem mostrando os descendentes de Davi e os descendentes de Judá. E no meio dos descendentes de Judá, encontramos um detalhe que eu quero terminar no fim com isso. Combinado? Olhem para cá. Se eu me esquecer, vocês têm que me lembrar. E o personagem que a senhora quer falar no final do assunto? Tá certo? Então, nós vamos ver isso. Em 1 Reis, quando vocês encontram ali 1 Reis, capítulo 21, abre lá 1 Reis, capítulo 21, por favor. 1 Reis, capítulo 21. Eu sei que a gente não tem esta indicação para ser lida hoje, mas nós lemos outro dia, e eu só quero lembrar você. 1 Reis 21 tem a vinha de Naboque. 22, Micaías profetiza contra Acabe, e vem mostrando a morte de Acabe, Josafá e Acasias. Ok? Combinado?
Então, vocês se lembram que nós já lemos esse assunto no dia 7? Esses foram assuntos que já foram lidos, mas eu quero trazer à tona de volta, porque o assunto de hoje é o que trata. Hoje, no nosso livrão, traz esta informação. Vejam o que eu preciso relembrar com vocês. Pode colocar, por favor, Cleiton? Vamos relembrar algumas coisas? Vocês se lembram que muito bem passado foi esse assunto aqui, no espírito e no poder de Elias. Aquilo que Elias fez no meio do povo de Israel acontecerá de novo. Sim ou não? E, inclusive, o que acontecerá? Esse terceiro Elias. O primeiro Elias foi aquele Elias lá do Monte Carmelo. O segundo foi João Batista. E o terceiro? Um povo que se levantará contra os Acabes e Jezabéis modernos. Haverá de novo a união entre o poder político e o religioso. E nós já estamos vendo isso. O protestantismo apostatado é envolvido demais com a política e aceitam as leis deste mundo no lugar das leis de Deus. Aceitam as orientações de homens ao invés de aceitar as orientações de Deus. O fraco Acabe que se vendeu por influência de uma perversa. Lembra disso? Que homem fraco que era Acabe, o rei de Israel, que não tinha força para trabalhar e ajustar as coisas. Veja que coisa interessante. Como é sério pedir a Deus que nos dê força de caráter. Senhor, me ajude a ter força de caráter. Para dizer que o que está errado. E o que está certo. Não por fanatismo. As pessoas fanáticas ficam atrás de quinquilharias. Mas as pessoas que servem a Deus, elas sabem dizer o que é certo, que é errado primeiro na sua vida. E depois disso, elas tratam de entender o que é correto, o que é errado no meio do povo de Deus. Agora, dê uma olhada aqui. No meio do povo do Senhor, o Senhor Deus levanta um servo de Deus, cheio de poder do alto, o qual tinha uma responsabilidade no meio do povo do Senhor. Uma responsabilidade de amor, de carinho, de atenção, porém de firmeza. A história está se repetindo, trazendo a malvada Jezabel no meio da gente. Que mulher miserável, que mulher miserável. Que envolvida com o povo de Deus, ela trazia diante do povo toda a adoração errada, de todas as formas. E nós vemos que o profeta foi várias vezes usado para falar com ela, né? Mas hoje nós vamos estudar a queda da casa de Acabe. Gente, como é triste pensar de alguém que recebeu algo tão poderoso na mão perder por falta de caráter. Perder por quê? Falta de caráter. A palavra de Deus nos trouxe hoje algumas informações sobre Acabe que para mim foram extremamente sérias. Lembra da influência da ímpia e perversa Jezabel sobre ele? Lembra? Mas ele tinha... Por que ele se deixava influenciar por Jezabel? É uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Por que ele se deixava influenciar por Jezabel? Por que ele era fraco? O estudo de hoje nos mostra que ele não era simplesmente que ele amava muito essa mulher, admirava muito ela, que ela tinha um temperamento muito forte. Não era só isso. Por que é que ele se deixava levar por ela? O estudo de hoje nos mostrou quem era Acabe. O que mostrou a respeito dele? Ninguém houve, pois, que como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Peraí, ele se vendeu por isso, mas a palavra de Deus disse que ele tinha mais uma outra coisa, mais uma outra atitude. Veja bem no início do capítulo 16. Vamos lá. A má influência que desde o início Jezabel havia exercido sobre Acabe continuou durante os últimos anos de sua vida e deu frutos em obra de vergonha e violência. Até aqui tudo a gente já sabe, né? Tais como raramente se tem igualado na história sacra, por isso que diz que ninguém foi como Acabe. Agora veja o segundo parágrafo. De uma disposição o quê? Por quê? Por natureza. Como é que era a natureza de Acabe? Tinha uma cobiça por natureza. Olha por que ele se envolveu com essa mulher. Não é à toa, não pensem que alguém cai de paraquedas numa miséria. Ele tinha uma natureza cobiçosa, não era isso? Só que é pior que isso, continua. Acabe, fortalecido e sustentado na prática do mal por Jezabel. Olha, peraí, quem foi que o fortaleceu no mal? Olha que coisa terrível. Continua. Tinha seguido os ditames de seu mau coração. Ele seguia o que tinha no seu coração.
Vocês entenderam isso? Agora continua. Até que ficou inteiramente comprometido ou influenciado por que tipo de espírito? Que tipo de espírito é esse do egocentrismo? Só pensa nele. Os outros não importam. Vários filhos hoje têm esse tipo de posicionamento porque os pais não corrigem. E essas pessoas se tornam adultos muito difíceis de serem boa companhia. Os pais não cortam, não podam a arvorezinha. Só que continua, veja mais um detalhe. Não podia admitir qualquer recusa de seus desejos. O que desejava, entendia por direito que devia ser seu. Quem era Acabe? Que difícil era isso. Se eu quero esse banco aqui, eu vou levar. Se eu quero aquela coisa, eu levo também. Se eu quero aquela outra, é meu e pronto. Ele não suportava. Ele tinha um espírito de cobiça que não deixava ele entender que outras pessoas existiam ao redor dele. Olha lá, disposição cobiçosa por natureza. Isso daqui vocês têm que lembrar. Se há alguém entre nós com esse tipo de posicionamento, temos que pedir a Deus, Senhor, na sua misericórdia, me ajude, me ensine, trabalhe comigo, me ajude, Senhor. Que legal é morar do lado de um palácio. Vocês sabem que quando eu vivo viajando por aí, a gente passa em palácios muito grandes. A Europa é cheia de palácios, muitos palácios. E ao chegar perto destes palácios, eu fico olhando aquela grandeza daquele monumento. São imensos, né? Tem muitas terras, mas eu fico olhando quem mora do lado ou em frente. Eu fico, como é para essa pessoa enxergar todo o tempo os monarcas desse mundo? Gente importante. Lá na Inglaterra, por exemplo, tem um carro que só leva a rainha ou o rei. Então, ele tem uma coroa na frente. Quando você vê aquele carro preto com uma coroa na frente, você já sabe, ali dentro está o rei. Ele está viajando, está passeando, está pela rua, está indo de um lugar para o outro. E você fica ali olhando. Agora, para enxergar o rei e a rainha é muito difícil. Agora, imagine as pessoas ao redor, como deve ser mais fácil, né? Poder observar essas coisas. Morar do lado de um palácio. Hoje nós vimos a história de um homem que tinha suas terras bem na cerca do palácio de Acabe. De um homem cobiçoso por natureza. De um homem que não podia olhar qualquer coisa e pensar. Imagina, eu acho que de onde ele morava, da altura de onde ele morava, eu fico imaginando, eu tentei achar uma imagem que mostrasse mais ou menos, de onde ele estava, olhava a vinha de Nabote e dizia, que coisa linda, que bonito esse lugar, que fantástico. Olha, gente, ter inveja ou posição cobiçosa sobre alguma coisa de outra pessoa, não precisa ser alguma coisa que a outra pessoa tem, pode ser o que a pessoa é, ou um cargo que possui, ou a importância que possui. Vocês entenderam isso? Não é sério? E lá estava o cobiçoso Acabe olhando a vinha de Nabote. E fez o quê? Ao olhar, ela falou, eu vou atrás. Eu vou querer aquilo para mim. E o que me impressiona, gente, eu fico muito envergonhada de ver que esse homem queria a vinha de Nabote, disse que para fazer uma horta. Não foi isso que vocês leram? Eu te dou outra, eu te dou até uma coisa melhor. Aí Nabote disse, não, como que eu posso entregar alguma coisa que é do meu, da minha herança? Eu não posso fazer isso. Não se podia entregar a herança, né? Por lei não se podia. Mas Acabe tinha algum problema com essa questão de lei? Nenhuma. Um grande perigo que uma pessoa passa achando que está acima da lei, que as leis só servem para os outros, não para aquela pessoa. Isso é muito terrível. Acima da lei. Ele falou, não me importa, eu quero isso. Aí voltou para casa e adoeceu. Não foi? Ficou bravinho. A mulher chega lá e fala assim, rapaz, tu não é rei de Israel? Como que ela entendia que era ser rei? Poder fazer o que quisesse. Aí ela pega e escreve cartas com não pense que talvez tenha sido a primeira vez, não, viu? Ela pode ter feito isso outras vezes. Com o nome do rei, com o sinete do rei, manda e diz assim, arrume, olha, aquilo que você precisa te explicar para você. Essa mulher fazia o que era errado, sabendo que era errado. Por que eu sei que ela fazia o que era errado, sabendo que era errado? Ela manda chamar homens de Belial para mentir a respeito de Nabote.
pregoaram um jejum e após isso dizer assim, olha, esse homem aqui blasfemou contra Deus. Esse homem aqui blasfemou contra o rei. Que terrível. E apedrejaram o homem. Gente, imagina uma situação como essa. Reclamaram, falaram mal do coitado do homem. Mentiram a respeito dele. Olha a ímpia Jezabel tomando parte nessa miséria. Chamando os homens e falando, pois vocês podem fazer isso e acabou. Faça isso que eu quero essa vinha para mim. E vou dar de presente para o meu fraco marido. Mas na verdade o que ela estava era querendo fortalecer sua própria posição. Olha que situação. Aí pegaram e apedrejaram o homem. Não foi isso? Aí desce Acabe vai possuir a vinha. Oba! Ganhei a vinha, que beleza! A posição cobiçosa dele era tão grande que ele não se importou quais foram os meios que foram usados para ele ganhar aquela vinha. Agora eu quero chamar a atenção de você que está em casa. Joana, faz um favor para mim, avisa o Wagner que eu vou atrasar. Avisa para ele que eu vou atrasar pelo menos uns 10 minutos. Aí, ó, deixa eu comentar com vocês. Aí o que acontece? Eles descem para possuir a vinha. Eu imagino que alegria, tenho agora essa vinha que eu queria tanto, que coisa boa, e não sei o quê. O Senhor Deus chama o profeta e diz, vai lá e fala com ele. O homem já tinha morrido. Acabe estava possuindo uma terra de um homem já morto. Sim ou não? E ele agora era o dono. Mas o Senhor Deus, que é muito justo, diz o quê? A vinha é de quem? De Nabote. Mesmo depois que o homem tinha morrido, a vinha era de Nabote? Sim ou não? É quando Elias vem chegando no meio da vinha, encontra ele lá, acho que imagina olhando aquele montão de uva, aquela terra que ele ganhou impiamente, ele pega e fala, já me achaste, inimigo meu? Vira para Elias e diz isso, né? Já me achaste, inimigo meu? Aí Elias fala, olha que coisa terrível, diz, olha, sua casa vai ser destruída, não só você, os cães vão lamber o seu sangue, a sua mulher também vai ser destruída, onde vocês estiverem, serão mortos. Gente, quando Elias falava, a coisa acontecia. Imaginem que situação. Elias, o homem vestido de pelos, foi lá e disse o que o Senhor Deus tinha pedido para dizer. O que aconteceu com ele, com Acabe? Acabe rasga suas vestes. Agora vem um detalhe daquilo que falamos ontem. Acabe rasga suas vestes, Acabe se veste de pano e saco e fica sofrendo diante de Deus e se humilha diante de Deus e Deus muda de posição. Foi ou não foi? Disse, você vê como ele se humilha diante de mim? Não farei por ele, olha bem, que coisa, portanto, pois se humilha perante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho, trarei esse mal sobre a terra. O que ele deveria ter feito, então, dali em diante? O que Acabe deveria ter feito dali em diante? Voltado para Deus, lutado com Deus, corrido e continuado com obra de humilhação, com obra... O que ele fez? Esqueceu da situação. Por que eu sei que ele esqueceu? Vocês sabem que quando os dias vão passando, a gente vai se arrefecendo, vai mudando, não tem problema, deixa eu fazer esse erro aqui, deixa eu fazer esse negócio errado, ninguém vai me cobrar, 3 anos se passaram. Não foi isso que diz aqui? 3 anos. Irmãos, quanto tempo você precisa para mudar da prática que você aceitou com Deus? Quanto tempo você precisa para deixar de ser aquela pessoa que você tinha se tornado na hora da dor, na hora da decisão? Foi isso que aconteceu com Acabe. É a primeira vez que a gente vê Acabe derrubado. Mas o que aconteceu com ele? Passou os dias, volta tudo ao normal. Passou os dias, volta tudo ao erro de novo. Não foi isso? Vocês estão vendo o assunto de ontem? Que eu falei para vocês? Olha aí Acabe caindo na mesma miséria. Sabe o que eu penso que a gente devia fazer? Agradeçam a Deus quando alguém reclamar com você. Agradeça, levanta a cabeça e diga, obrigada, Senhor, porque alguém está tentando me mudar. Está tentando me tirar da miséria onde eu vivo e do que eu sou, para poder me colocar onde eu deveria estar. Agradeça, agradeça a Deus. O que aconteceu? Foi menos de 3 anos mais tarde que o rei Acabe encontrou-se a morte nas mãos dos sírios. Acasias, seu sucessor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai. Olha isso daqui agora. Quem foi Acasias? Gente, que coisa terrível isso daí. Eu fui buscar quem é esse Baal-zebub, para a gente poder entender. Ele correu e foi procurar ajuda de Baal-zebub, não foi?
Por que ele teve coragem de fazer isso? Eu quero que vocês pensem. Vocês iriam atrás de um demônio? Porque isso era um demônio. Vocês iriam atrás de um demônio? Me lembrou muito da África. Quando eu fui trabalhar na África, a gente foi trabalhar lá, meu esposo e eu, durante muito tempo, várias vezes. Nós chegamos lá, encontramos alguns irmãos que me disseram uma coisa. Eu perguntei, qual é essa prática do espiritismo aqui envolvido com a nossa fé? Como que pode uma coisa dessa? E eles disseram assim, irmã, quando Deus demora a responder, a gente pergunta para o demônio. Sim, foi isso que me disseram. E eu tomei um susto tão grande. Eu falei, por quê? Porque demora, a gente precisa da coisa resolvida. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Foi o que esse Acasias fez. O que tinha acontecido com ele? Ele estava? Estava ou não estava? Ele caiu. E aí o que aconteceu? Ao cair, se machucou e não sei o que aconteceu. Ele foi lá, olha, Acasias, mas ele tinha acostumado a fazer isso. Tinha acostumado a fazer o errado ou não? E aí lá foi buscar informação de forma errada. E aí o que o Senhor Deus fez? Eita, as informações que Acasias consultou era do príncipe das trevas. Gente, imagine isso, o próprio diabo. Não pensa que o diabo, relacionado ao povo de Deus, manda qualquer demoninho, não, viu? Ele vem ele mesmo. Quando é sobre o povo de Deus, Satanás ele se empenha pessoalmente. Lembra que quando foi para fazer cair essa terra, o que ele fez? Falou para os demônios dele, não vai não, quem vai sou eu, porque eu quero que agora a coisa fique muito bem feita. Sério isso? Não pense que é brinquedo. Os servos de Acasias encontraram com o homem de Deus e fê-lo retornar ao rei com a mensagem. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás. Olha que sério. Mas sem falta morrerás. Havendo dado a sua mensagem, o profeta partiu. Aí o pessoal perguntou, como era a roupa desse homem? Gente, isso aqui me chamou muito a atenção. Você não sabe quem é esse profeta que falou com você? Não, não sei. Mas como é que era a roupa dele? Gente, isso aqui me chama a atenção demais. Elias era conhecido também pela... Isso é importante ou não? Isso é muito importante. Esses dias eu vi um comentário num grupo, o pessoal falando, não importa o que a gente vista, o que é isso? Não tem problema nenhum. A gente que prega, podia até destituir essa questão da gravata, não sei o quê. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. A nossa roupa fala. E ainda foi comentado sobre Elias o quê, Lucas? O que esse homem fala se cumpre. Seguramente vai se cumprir. Ele falou, vai acontecer. Irmãos, que coisa, por que alguém procura misérias? A casa de Israel iria se acabar mesmo. Ele disse que ela iria ser destruída inteirinha. Os exércitos viriam e acabar com o povo, os filhos deles iam ser mortos. A casa de Acabe seria todinha destruída. Se foi falado, isso aconteceria. Os filhos de Acabe seriam mortos, queridos. Olha, e foi o que aconteceu ou não? Sim, mas deixa eu comentar uma outra coisa. O trono ficaria vazio e entregue a outra pessoa que faria muito mais mal. Quais são os tipos de espiritismo? Hoje o estudo falou alguma coisa sobre vários tipos de espiritismo. Espiritismo comum, que é a cartomancia, que é o olhar e ver sobre cartas, né? Gente, adventista, filho de Deus, cristão verdadeiro, não vai em busca de cartas, é o demônio que está procurando. Quiromancia, é ler as mãos, vocês já viram isso? Não deixe nem de brincadeira alguém ler a sua mão, nem de brincadeira. Você fala, eu não acredito, isso não pega em mim, nem de brincadeira. A astrologia, que a gente pega e vê gente procurando os signos nos astros, né? E isso não é ciência. Videntes em geral. Sabe esse povo que fica correndo atrás e procurando saber, Paulinha? Esse povo correndo atrás e dizendo bem assim, eu sei o que é, olha, eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho uma mensagem que... Olha, isso não é certo. Baixo espiritismo, voodoo, candomblé, quimbanda, umbanda... Olha lá, e outras manifestações. E espiritismo científico, kardecismo, esoterismo, LBV. Gente, espiritismo está em tudo que é canto. Você tem que ter visão. E estes do povo de Israel nunca deveriam ter entrado de jeito nenhum nesse tipo de situação. Agora vamos dar uma olhadinha nesse quadro que eu coloquei. Quem foram os reis de Israel? O que diz ali?
Dá uma olhadinha quem são os reis de Israel e quem foram. Os maus e os bons, tá bom? E onde está Acabe aí? Dá uma olhadinha. E onde estão seus sucessores? Por favor, dê uma olhadinha. Veja que depois de Acabe está Acasias. Viram lá? Jorão e depois Jeú. Percebem? Não são os que nós estudamos hoje? Vocês estão observando ali todos os nomes, todas as pessoas que estão envolvidas nesta situação? E eu queria que você fizesse uma foto disso para seu material. Você precisa ter isso no seu material. Por que que é importante? Você precisa entender como foi, quem eram os reis de Judá, quem eram os reis de Israel. Lembra que o povo de Deus estava dividido? É importante que você saiba quem fez o quê. E então se uniram para brigar, né, contra outro povo, não foi? Sendo que o Senhor Deus pediu que não fosse feito isso. Vocês fizeram? Tiraram a foto? Isso é importante que vocês tirem a foto para vocês, para guardar nos seus buckets, nos seus materiais, tá bom? Avante. Jorão, rei de Israel. Vamos entender quem era ele? Era um bom rapaz? Era um bom rapaz, gente? Terrível, gente. Terrível. Coitado desse rapaz. Tinha tanto a chance de dar certo. O que ele fez? Outro que colocou o pé pelas mãos, que destruiu a sua própria vida. Olha lá, Jorão, olha, sabia que essa é uma insígnia que foi encontrada, provando que realmente tivemos este homem como rei entre o povo de Deus no passado? Olha que interessante. E ele buscava conselhos com quem? Com quem que ele buscava conselhos? Com Jezabel, com Atalia, com os amigos dele, com gente que estava fora. Gente, toda vez que você buscar conselho com quem não serve ao Senhor, realmente, naturalmente, você estará fora daquilo que o Senhor Deus pede. Não tem outra saída. O conselho que temos que buscar é com quem? Com Deus eterno. Lembra de Jeú sendo ungido rei? Você está lembrado que nós estudamos isso hoje? Jeú foi ungido rei de forma correta. Agora, quem foi que ficou muito mal com isso? Olha lá, quem é essa? Atalia. Gente, e ela estava reinando sobre Israel. É a única mulher no meio do povo de Israel que reinou, não foi? A única mulher. E ela ficou muito brava. Ela levanta e diz o quê? Traição, traição. Agora ela lembra. Ela sabe sobre alguma coisa direita. Traição, traição, rasgou os seus vestidos e correu e foi se refugiar, mas o povo achou ela lá e matou essa mulher, né? Que vida miserável, né? No fim desse tempo, os levitas e todo Judá uniram-se com Joiada, o sumo sacerdote, para coroar e ungir o pequeno Joás, aclamando o rei. Quem era esse pequeno Joás? Quem era esse pequeno Joás? Era um dos descendentes que alguém tinha pego escondido, não foi? Para poder escondê-lo na grande matança que houve de todos os filhos de Davi. Vocês estão lembrados disso? Todo mundo ia morrer. Aí o que ela pega? Ela esconde um menininho, Joás. Gente, que rei bom foi Joás. Eu vivia dizendo que um dia que eu tivesse um filho, eu ia botar o nome dele de Joás. Eu acho muito bonito, além da vida que esse homem viveu, né? E aí pegam, quando ele tinha 6 aninhos, olha lá, que pequenininho, né? Levam ele de 6 ou 8, não lembro, ao trono. 6 anos, né? Começou a reinar com 7. Leva ele ao trono, e o que aconteceu? Aconteceu que, gente, como mudou o povo de Israel, né? Olha que interessante, ali estão as reformas, ali estão os deuses sendo queimados, destruídos, né? Quando isso acontece, seguiu-se uma reforma. E os que tomaram parte na aclamação de Joás como rei tinham se concentrado solenemente que seriam o povo do Senhor. Gente, isso aqui é muito sério. Eles aceitaram que era certo. Quem que era certo? Joás. Não era isso mesmo? Seguiu-se uma grande reforma. Essa grande reforma que aconteceu foi a bênção no povo de Deus, né? E agora que a maléfica influência da filha de Jezabel tinha sido removida do reino de Judá e os sacerdotes de Baal haviam sido mortos e seu templo destruído, todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou. Queridos, quando é que teremos paz? Quando fizermos o certo. Quando perderemos a paz? Quando fizermos o errado. Essa é uma realidade. Não adianta, não se colhe o bem de um erro. Não tem outra forma. A história da vinha de Nabote me ensina muito, 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 da posição de Deus. Muita gente está fazendo uso de algo dos outros
pensando que é seu. Uma mulher que toma o marido da outra, ela pensa que é dela. Diante de Deus é o quê? Um homem que toma a mulher de outro, dizendo que é dele. Diante de Deus é o quê? Diante do universo todo. Hã? Como é isso? Diante do universo não é dessa forma. O Senhor Deus diz, a vinha é de Nabote. A vinha é de Nabote. Isso me impressiona demais, demais. Deus estava vendo cada detalhe do que acontecia com o seu povo. Quero dizer para vocês que Deus não está surdo. O Senhor Deus, em momento algum, precisa de ajuda do ser humano. Precisa do conselho de seres humanos. Ele, inclusive, falou para Jó, me aconselha, me ajuda. Me aconselha se você consegue. Primeiro mostrou tudo que ele fez, falou, agora me aconselha, se é que você pode. Conselhos nós temos que buscar com quem? Com Deus eterno. Não é isso mesmo? Que o Senhor, na sua misericórdia e bondade, tome seu povo hoje. Segure nas mãos de seu povo e que a gente tenha coragem de voltar para Deus e pedir, Senhor, faça uma diferença na minha vida. Nós vamos terminar agora. Vocês têm alguma coisa para pedir para eu lembrar? Ou sou eu que tenho que lembrar vocês? Voltemos ali, por favor, para Crônicas. Crônicas, 1 Crônicas 4. Eu preciso que vocês vejam uma coisa importantíssima. Tem alguma coisa na sua vida que você vê que é encascorrada, que está lá te trazendo problema, que não te faz vencer, que só te traz angústia, alguma coisa que é de você, ou que você nasceu com ela, ou que você recebeu dos outros, que recebeu do teu pai e tua mãe, tem alguma coisa que não foi boa? Até isso, Deus tem solução. Dá uma olhadinha o que o Senhor Deus mostra aqui, em 1 Crônicas 4, verso 8 em diante. E Cós, que gerou a Anude e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabés mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabés, que significa causador de dor. Com dores o dei à luz, disse ela. Agora veja o verso 10. Jabés clamou ao Deus de Israel, Oxalá me abençoe e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserve do mal, de todo modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o seu pedido. Olhe para cá. Deus pode conceder o pedido para a sua vida? Pode ou não? O Senhor Deus é Deus em Israel. O Senhor Deus é Deus em sua casa, em sua vida, em sua história. Alguma coisa que Deus precisa fazer hoje na sua vida, busque ao Senhor, não a Baal-zebub. Busque ao Deus eterno, não a ciência desse mundo. Busque ao Senhor, não ao espiritismo. Gente, olha que miséria. Buscar a ajuda de algumas pessoas, você pode estar buscando o espiritismo. Gente, eu me preocupo mais até para fazer o meu cabelo. Olhe bem o que eu vou te falar. Preciso ir num cabeleireiro, eu procuro saber da pessoa. Qual é a sua inclinação? Eu não deixo algumas pessoas que Deus condena, que têm esse tipo de vida, trabalhar comigo, não. Vocês sabiam? Não permito. De jeito nenhum. As pessoas que oferecem sacrifícios aos deuses do mal, pessoas que aceitam os deuses do mal envolvidos em meu ministério, em minha vida, não, eu não deixo. Não pode. Você tem que pensar sobre isso. Você vai fazer negócios com quem serve ao Deus deste mundo? Você vai se envolver com gente que não é servo de Deus? Não faça. Você tem toda a sua vida a ser entregue nas mãos do Senhor. Tudo da sua história. Entregue nas mãos do Senhor. Até para comprar comida dessa casa. Meu Leandro sabe exatamente de quem compra e gente que presta. Isso você tem que pensar. Nós não podemos agir assim. Temos que ter, o envolvimento nosso é com o Deus eterno, não com qualquer força do mal. Combinado? Vamos ajoelhar agora e vamos orar pedindo a Deus que Deus nos ajude. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós não temos outro Deus além do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós estamos clamando a Ti, pedindo a Tua força, a Tua misericórdia, porque precisamos muito da Tua misericórdia, porque reconhecemos que temos inclinação egoísta, cobiçosa, muitas vezes ouvimos coisas miseráveis do mal, para nossa perdição, muitas vezes achamos que estamos sobre a lei, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a vivermos segundo o Teu ditame, a buscarmos a Ti, as Tuas verdades e a Tua vontade. Que em nome de Jesus a Tua mão sobre nós seja vista em todos os lugares e que sejamos reconhecidos como Elias era.
E que ao falarmos, sabendo que o que falamos acontece. Em tuas mãos eu entrego o grupo de hoje, as pessoas que estão em casa, cada pessoa que vai ouvir este ano bíblico, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, te dê um bom dia e te fortaleça na graça e na misericórdia de Jesus.